Richard Rios, Palmeiras e Sport Lisboa e Benfica. Um detalhe curioso, né? Um triângulo amoroso, digamos assim. Nesse vídeo eu vou te contar como que o jogador valorizou mais de 3.100% em menos de 2 anos. Eu sou Danilo Dias, um ex-atleta de futebol profissional. Primeiramente, quero agradecer a você por estar aqui neste canal, um canal que trago dados, números e principalmente temas para você aí debater junto comigo. Então se inscreva, deixe o seu like aí que eu vou ficar contente de ter você aqui no nosso canal, que sempre tem vídeos diariamente. Richard Rios, que mais o Palmeiras fecharam a negociação com a transferência para o Sport Lisboa e Benfica nessa janela de julho de 2025, uma transferência que Leila Pereira, atual presidente do clube do Palmeiras, bateu o martelo em 30 milhões de euros e não facilitou em cima desse número, até teve propostas, valores mais baixos, no caso 25 milhões da Roma, da Itália, mas ela foi pertinente em cima dos números. E o Rios também se viu naquela necessidade, né, de poder disputar uma grande liga, que é a Champions League. O Benfica está no Qualify contra o Nice, de poder lá ter uma performance boa no mercado europeu e chegar mais forte para a disputa da Copa do Mundo de seleções em 2026 com a seleção colombiana. Então são vários fatores que eu vou trazer aqui para você. Como que um jogador como o Rios em 2023, no ano que ele chega no Palmeiras, ele que foi vendido, o Palmeiras contratou ele por 7 milhões e meio. Primeiro 60% do passe, pagou 6 milhões de reais. E depois, logo 6 meses depois, o Palmeiras adquire mais 10% por 1,5 milhão de reais. Ou seja, 70% do passe por 7 milhões e meio de reais. E com a venda de 30 milhões de euros na cotação atual desse ano de 2025, fazendo alusão aos 7 milhões e meio que o Palmeiras pagou, 195 milhões de reais. O Palmeiras vai ficar com 21 milhões de euros desse valor, né? Tendo o jogador abriu mão ainda, inclusive, de uma percentual da parte dele. O Guarani de Campinas também tem uma participação, então aí vai ser distribuído entre esses valores. O Benfica, inclusive, anunciou que o valor total da transferência foi 27 milhões de euros, mais 3 milhões de variáveis, então eles vão fazer essa distribuição, sendo o Palmeiras grande parte desse valor, 21 milhões de euros, um time que pagou 7 milhões e meio de reais. Vai vendo. Richard Rios, que chega no Palmeiras no primeiro ano de 23, não ainda se firma como aquele jogador de topo, né? Um jogador versátil, um jogador agressivo no meio campo, mas ele tem essa certa dificuldade. Mas como que em 2024 e 2025 essa valorização passou para 3.000% a mais? Lembrando que ele valia o Transfer Market, que é um mercado que dá dados relativamente de números que o jogador pode ser vendido, ou então para não se tornar inflacionado, digamos assim. Ele avaliava o Rios em 1 milhão de euros em 2023. Em 2024 a cotação passou para 14 milhões de euros e no ano de 2025 já foi para mais de 25 milhões de euros no pós-mundial. Será que o Palmeiras esperava essa valorização, pelo menos a curto prazo, como foi a de Rios? Olha, confesso que se calhar nem nós esperávamos tanto de um jogador tão bom assim, que teve uma performance formidável, principalmente no Mundial de Clubes, que a FIFA realizou em junho do ano de 2025, nesse ano atual. Rios, a verdade é que ele vai bem no Mundial, tinha contrato com o Palmeiras até 2028, vê a possibilidade de ir para um time que não é o de topo da Europa, mas certamente o Benfica é o topo do seu país, ao lado do Porto e do Sporting, é a grande força do mercado português, é um dos maiores campeões da Primeira Liga de Portugal, ao lado do Porto, e também o Sporting vem um pouco mais atrás, com 21 a 22 conquistas, e ele opta pelo Benfica, que o Sport Lisboa e Benfica, para você ter uma ideia, o máximo que tinha gastado era 25 milhões de euros com o Cocu, um jogador que inclusive está no Besiktas hoje, da Turquia, mas nunca tinha gastado mais disso, e investe 30 milhões em um jogador no meio campo, para você ver o quão valorizado foi esse Mundial para o Palmeiras e para o Richard Rios, né, que foi uma sacada de mestre. O Rios, que muito bem jogou contra o Botafogo, jogou bem contra o Chelsea, mesmo tendo sido derrotado. O Rios, que teve bons desempenhos contra o Inter Miami também. O time do Palmeiras, que no jogo
nos jogos em que foi nesse Mundial de Clube, realizou 5 jogos, 3 do Mundial, 3 da fase de grupos, mais o das oitavas em que vence o Palmeiras e também o das quartas, onde é eliminado por Chelsea. Nesses 5 jogos, Rios tem uma performance boa. Abel Ferreira deixou rasgados elogios. Abel Ferreira, que é português, ajudou também nessa transição, falando super bem do Benfica, da cidade de Lisboa, da adaptação. E a verdade é uma só: estamos a menos de 11 meses da Copa do Mundo de clube, de seleção, aonde a Colômbia já está praticamente classificada também, aonde na América do Sul classificam 6 e mais uma por repescagem. A seleção colombiana conta com o Richard Rios de titular absoluto naquele meio campo. Ele vê a possibilidade de competir com os melhores jogando lá na Europa, mesmo que o Benfica não passe para a Champions, ele tem a chance real de ir para a Europa League, que querendo ou não, você disputa ainda contra grandes agremiações do mercado europeu, e ele vê a possibilidade real de estar competindo em alta performance, em alto nível, e também ele viu que poderia ser a última, a last dance, digamos assim, mesmo tendo 25 anos, eu não vejo por aí. Eu penso que ele aproveitou a ocasião, né, o desejo de ir para a Europa com 25 anos. Eu, particularmente, cheguei na Europa com 24. Então é aquela fase que o jogador está transitando para o melhor momento da sua carreira, onde 25, 26 e até 28 anos é o ápice, né? O momento em que ele está com muita fibra muscular, é o momento que ele está crescendo mentalmente, é o momento em que ele está realmente com a confiança exaurida em sua cabeça, as jogadas, consegue fazer uma leitura melhor do jogo. Então eu penso que o Rios, por ter aberto mão dos seus direitos também, cedido ao Palmeiras para que o Palmeiras facilitasse a transação, foi uma cartada inteligente, um jogador que deu muito ao Palmeiras também em termos de jogo, e agora ele vai com certeza ser uma peça fundamental no meio campo português, já que lá em Portugal eu tive essa experiência. Eles gostam muito de um trinco, que essa posição de um volante foi assim com Fernando Regis no Porto, o chamado Polvo, Nemanja Matic também, que foi um grande trinco ali no meio campo do Benfica, e outros aqui que eu posso estar deixando de citar. Então eu vejo que ele tem estatura, tem altura, boa leitura de jogo, bom passe, a bola não queima nos seus pés, e ele vai ter muito sucesso. E a cláusula de rescisão que o Benfica colocou foi de 100 milhões de euros. O Benfica está acreditando muito na sua maior contratação da história, e eu confesso para você, eu vejo em pouco, o contrato é até 2030, ou seja, são 5 temporadas a serviço do Benfica. Eu penso que ele não ficará nenhuma temporada lá. Olha só, hein? Tô arriscando aqui nesse vídeo, essa temporada 25-26, ele vai ter um sucesso tão extraordinário que pode ser que depois da Copa do Mundo com a Colômbia, ele já nem sequer volte ao Benfica, e quem sabe vai para um tubarão europeu aí a troco de uns 80, 85 milhões de euros. E vamos estar lembrando desse vídeo e falando: nossa, 30 milhões de euros e a gente achou muito dinheiro, foi a maior contratação do Benfica, e hoje o City, o Bayern, o Real, seja lá quem for, tá comprando jogador por mais de 80. Ou seja, será que foi os portugueses que foram espertos em pagar 30 milhões? Cuidado. Eu sou o Danilo Dias, um beijo grande pra vocês, obrigado, que espero que tenha gostado desse vídeo. E ó, o próximo vídeo já está prontinho e é sobre a crise no Galo Mineiro, hein? E eu tenho detalhes curiosos do que anda se passando por lá. Tchau, valeu!